Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin in the Game, o programa da Nord para a gente falar sobre convicções de investimento. Hoje a gente vai falar sobre cenário global, cenário macro local, sobre taxa de juros pré-cupom, sobre um monte de coisa aqui, então vocês fiquem até o final. Se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever, ativa a notificação aqui também dos sininhos. Hoje a gente tem um convidado super especial, Fábio Kanczuk. Ele foi ex-diretor de política econômica do Banco Central, ex-secretário de política econômica do Ministério da Fazenda. Ele é responsável pela equipe de macroeconomia do ASA e é graduado em engenharia pelo ITA, mestre e doutor em economia pela Universidade da Califórnia e pós-doutorado em economia pela Universidade de Harvard. Falei tudo certo, Kanczuk? Perfeito. Coisa impressionante. Tá, assim ficou... Se eu tivesse que decorar ia ser difícil, né? Mas lendo assim ficou muito fácil. Esse é o nosso programa 74. Kanczuk, muito obrigado pela tua disponibilidade. Vai ser um prazer a gente falar aqui sobre cenário global, local, enfim, tudo aquilo que a gente tem direito numa data bastante especial, né? Hoje é uma super quarta. A gente tá gravando aqui numa quarta-feira, né? Para quem não sabe, super quarta é quando Banco Central no Brasil e Banco Central americano, o Fed, decidem sobre política monetária, né? Então a gente vai falar sobre isso também, muito importante para a gente entender como é que vão ser os desdobramentos. Mas eu queria que você começasse aqui o nosso programa dando um pouco da tua visão global. A gente teve aí, passamos já de 120 dias do governo Trump, né? Isso. Bastante atabalhoado, dá para dizer, essa palavra tá certa? Atabalhoado? Para não dizer confuso ou maluco, né? Queria um pouco da tua visão a respeito como o Trump tem conduzido isso e o que a gente deve esperar daqui para frente, mas também o que foi feito de forma que você acredita que foi feito de forma errada. Eu cheguei a ler algumas entrevistas suas, você falou, olha, até agora o Trump ter conduzido essas coisas vão trazer talvez um mundo na margem pior, né? Então, qual que é a tua visão até agora a respeito de como o Trump tem tocado aí a economia, essas decisões geopolíticas? Show, obrigado. Eu vou antecipar um pouquinho, depois eu volto. Então, a gente está com qual que vem uma recessão braba aí. Então, eu começo dizendo que vai vir uma recessão braba por causa das políticas econômicas do Trump. Essa é a nossa leitura. Agora, voltando antes de chegar ali na recessão e as consequências disso daí. Fala, faz sentido a política econômica do Trump? Não faz, está tudo errado. Infelizmente, é isso daí. Tem uma parte de desregulação que é legal, que ele ia fazer. Tem um fiscal atrapalhado, mas eu acho que esse fiscal atrapalhado, que é gastos pra caramba e corte de imposto, e uma dívida ainda mais explosiva que a brasileira, eu não diria que é uma particularidade do Trump, ia ser assim de qualquer jeito, eles ainda não acordaram de verdade para o problema fiscal, não precisaram acordar por enquanto, mas o que tem de particular do Trump, que é o que a gente está vendo atabalhoado, como você falou, tarifas. Que negócio de tarifas? Então, é diagnóstico completamente errado de como resolver os problemas. Então, o problema que eles têm, e o eleitor do Trump, o cara blue collar, o cara trabalhador da indústria, fala assim, pô, tá horrível, eu tinha uns belos empregos na indústria automobilística em Detroit, acabou esse negócio, a vida ficou muito mais difícil para mim, não tem emprego estável, a indústria diminuiu, não sei o que lá. Diagnóstico do Trump, China, países que ficam exportando para a gente, roubam nosso emprego, exportam para a gente. Taca tarifa, emprego vem para os Estados Unidos, resolve o problema. Tudo errado. Parece intuitivo, não é? Super legal. Resposta de economista. E tem bastante trabalho aí. Lufas a ver com isso daqui. Desindustrialização, uma coisa tecnológica, papel da China, do comércio internacional, completamente irrelevante. Minúsculo. Uma coisa tecnológica, assim como a agricultura, que é antes romântica, o arado, sei lá o quê, não contrata mais quase ninguém, né? Tudo automático. E a indústria na mesma, vai automatizando, não tem mais necessidade de funcionário, ela vai virar um negócio minúsculo, não tem esse emprego mais. Então, não adianta se acabar com o comércio internacional que não vai resolver em lufas a desindustrialização. Erro econômico. Claro que ele escuta isso de gente muito melhor que eu, mas ele não dá bola. Ele fala, esse cara não sabe bem nada.
E tudo bem, é legítimo falar que economista não sabe nada, eu também fico falando isso daqui, é legítimo, mas é isso daí. Uhum. Então o cara fala, vou acabar com esse negócio de tomar déficit de cada país. Um exemplo curioso para pensar como é louco o que ele está fazendo. Vamos dizer você aqui. Então o que você faz? Você trabalha aqui na Nord, e daí você ganha um dinheiro e se dá um serviço. Você tem um superávit, porque eles te pagam e você está dando serviço. Por outro lado, você pega essa grana e gasta no mercado. Você vai no supermercado e gasta. Então, você tem um déficit com o mercado. Parece lógico, você tem um superávit com a Nord, um déficit com o mercado, as coisas... Ele fala, não, você não pode ter déficit com o mercado mais. Você tem que arrumar algum jeito da Nord pagar para o mercado ou oferecer algum serviço para o mercadinho, porque você não pode ter déficit com ele, não. Então, você mata todas as interligações, é uma coisa muito louca. Ele ordenou, né? Ele pegou onde os Estados Unidos tinha superávit, onde ele tinha déficit, ele falou assim, eu preciso tributar onde eu tenho déficit, custe o que custar, seja qual serviço, o que for. Né? O que, do ponto de vista macroeconômico, não faz muito sentido. Faz lufas. Se ele está tendo um déficit da balança comercial com um país onde o que ele compra daquele país são coisas de pouco valor agregado, né? Ou até mesmo coisas que ele não quer produzir internamente porque não vai gerar algum tipo de benefício de emprego, né? Você só ordenar e tributar, né? Isso não vai te trazer mais emprego, nenhum valor agregado para dentro da sua economia. Eu diria né? que é mais extremo do que você está falando. Eu diria que a leitura de economista é que mesmo que você exporte coisas que não têm lufas de valor, estou usando lufas demais, vou parar, de valor agregado, só exporto, sei lá, soja e importo coisas incrementadas, aviões, não tem problema. Quer dizer, você especializa no que você é bom ou menos ruim, você sempre vai ser menos ruim. Não tem esse negócio de não existir vantagem comparativa. Mesmo que você seja pior em tudo com relação aos outros, alguma coisa você vai ter vantagem comparativa. E vale a pena você se especializar. Um desses conceitos econômicos super robustos, mas pouco intuitivo. Uhum. Né? Tarifa é muito mais intuitivo. Pô, eu corto a China, não sei o quê, trago um emprego. Então é difícil explicar. É uma coisa difícil de explicar e pouco intuitiva. E como você disse, a tabela, quando ele veio no dia 2 com aquela tabela, era uma conta para zerar déficit com todos os países. E é até engraçado que quem fez isso foi o Navarro, né? Que é aquele assistente dele que não tem condições. Ele cita um economista no livro dele, que é a favor daquilo, que é o tal do Ron Vara, que é um economista inventado por ele, porque ele não conseguiu um economista para justificar essa coisa. Então, é uma coisa meio louca, né? Não faz sentido econômico. Então, é ruim. Agora, eu faço, como é que eu transformo isso em recessão? Daí eu diria que a gente tem umas nuances diferentes do consenso aí. Uhum. Eu diria que a maioria das pessoas... E daí você põe Goldman, JP Morgan e companhia, eles falam assim, o nível de tarifas vai determinar se vai ter recessão ou não. Uhum. Então, uma conta de tarifa, e puxa, é simples também, ó. Põe tal tarifa, tem um custo aí das interligações que eu perco, tem um custo de inflação, e tem estimações boas do tipo 10% de tarifa causa 1% de inflação, isso é PCI Core, e tira 0,5% do PIB. Então, se for para um mundo que tem 20%, 30% de tarifa, isso daí vai tirar 1,5% do PIB. Isso seria talvez suficiente para te botar em recessão. Essa é a conta que as pessoas estão fazendo. Teve até casas que no mesmo dia mudaram. Ah, tem recessão? Não vai ter, porque caiu. E daí esse é o efeito que as pessoas estão falando. A gente está com uma leitura diferente, que causa coisas diferentes. Num dia como hoje, que a China... Os Estados Unidos parece que estão sentando para negociar, vai ter menos tarifa. A gente está com uma cabeça diferente. A gente acha que um efeito muito mais relevante do que esse efeito de tarifas é o efeito incerteza. Então, incerteza ou hold-up do empresário e das pessoas é uma coisa difícil. Você fala assim, eu não sei se a tarifa vai ser 10 ou 20, vai ser no Canadá ou na China. E como eu não sei isso, eu não sei que decisão tomar para eu fazer a melhor produção, se eu produzo ali ou aqui, ou se eu consumo... Atrasa o investimento. E se atrasa o investimento? Isso, é hold up. Você fala, a decisão racional é o esperar. Então, olha a diferença. Então, uma Goldman vai falar, se lá na frente a gente tiver uma tarifa baixa, não tem problema nenhum. A gente está falando...
mesmo que lá na frente você tenha uma tarifa baixa, como agora você está com uma incerteza cavalar, você vai ter a recessão e acabou-se. Acabou. Todo mundo adia investimento, adia consumo duráveis, recessão. E daí os números, esses números que eu falei dessas elasticidades de quanto tarifa dá no PIB, na inflação, para incerteza eles são muito maiores. Você vê o nível de incerteza, forma de olhar a incerteza, vai na sua Bloomberg e põe uncertainty, sei lá o quê, do Bloom, que é um cara de Stanford que faz pesquisa, e tem um índice de incerteza que está nos 450, 500. Esse negócio em geral anda em 100. Você fala, não, está em 500 menos 100, que é a base, é 400, multiplica por 0,8, não sei o quê, tira 3% do PIB fácil. Tá? Então, 3% do PIB mundial. Do PIB dos Estados Unidos. Então eu acho difícil ter recessão mundial, né? Porque tem país que cresce, vai fazer a China, mesmo que a China não cresça, eles mentem e falam que ela cresceu. Sim. Então é um call de Estados Unidos. Estados Unidos. Então você acha que, principalmente por conta dessa questão da incerteza, o Trump pode estar contratando aí uma desaceleração da ordem de 3% do PIB. Isso. Então os Estados Unidos, em vez de crescer 2,5%, que é o que ele está crescendo agora, esse PIB que saiu menos 0,3 não dá bola não, que é ruído, está errado lá. Então, os Estados Unidos está crescendo uns 2,5%. Daí os Estados Unidos vai e cresce, sei lá, menos 1%. Toma um menos 1%. Aí uma recessão dessa, pelo efeito incerteza. Tá? É bastante forte. É forte. E causa essas diferenças. Sai uma notícia como hoje, fala, acho que vai ter... Eles vão sentar para negociar... E daí, talvez a tarifa da China não seja nem os 130, nem 60, talvez... Ou então, caiu a chance de recessão. Minha leitura, eles vão ficar negociando pelos próximos 90 dias, eles não conseguem decidir? Não, vai ter recessão, porque não sabe o que fazer. Todo mundo para. Então, é essa leitura. Eu tenho que dizer que, por enquanto, não tem dado comprovando minha tese. Tá? Então, os dados, por enquanto, são bons. Não tem dúvida disso daí. Tem dados soft desses de pesquisa, de confiança, que já caíram legal. Mas os dados de economia mesmo, os dados hard, dados de produção, de emprego, né? Bom. Ainda são bons. E então você fala, então você conta uma história meio malandra, que é antecipação. Você fala, então como você sabe que vai ter tarifa, eu estou antecipando as minhas compras agora, mas isso já devia ter ficado para trás, tá? Eu entendo o comecinho desse ano, o fim do ano passado, você fala, vai ter o Trump, vai ter tarifa, melhor eu antecipar e fazer um pouco de estoque. Mas acho que já não dá mais tempo para fazer, já começou, a bagunça já começou. Então, os dados não estão comprovando a minha história. E eu não estou a fim de mudar a minha história, não, porque em geral é assim, demora, né? Então, crises, recessões, elas tem esse adágio que sempre dá certo, que demora mais para acontecer, daí quando acontece mais rápido, né? Ou no Brasil eu gosto mais do busão, em vez dessa do Dornbusch, fica lá no ponto esperando o ônibus, não vem o ônibus, né? Você já desistiu, 20 minutos esperando, aí quando vira a esquina tem 3 ônibus de uma vez. Né? Então, normalmente é assim a economia. A economia tem esse comportamento. Então, eu acho que vem atrasado, mas vem uma recessão, vem um negócio aí. O mercado não está precificando isso de jeito nenhum. Então, é um call... eu diria fora do consenso. Economistas aí estão falando, talvez sim, talvez não. A probabilidade de recessão é 50, 45, 55. Eu estou falando... Já chegou a bater 60, né, essa probabilidade, né? No pico ali do auge das confusões do Trump, o mercado passou a precificar ali quase 60%. Eu não sei qual índice. Eu estou falando, Goldman e não sei o que ficam ali, 45, 60. Goldman acho que é 45. E daí vai, volta. Tem os modelos. Eu estou falando... 3 chances em 4, né? 75% de chance de recessão. E aí essa recessão viria já no segundo semestre desse ano. Então, a ideia, enfim, os Estados Unidos está rodando num PIB aí algo em torno de 2,5%. Você tem um lag, né? Porque você vai medir aí basicamente os 12 meses. A gente teria uma recessão técnica, que são 3... É isso? São 3 trimestres caindo? A recessão técnica significa... Ou o primeiro? A recessão técnica que o pessoal gosta, o mercado gosta, mas eu não acho que é muito, nem para o mercado relevante. 2 trimestres de crescimento negativo. Mas esse trimestre agora foi negativo, mas
foi ruído, Uhum. tá? Então, então eu acho mais útil pensar o desemprego subindo Subindo. de verdade, né? Então o desemprego está uns 4 e pum, vai para 6, pumba, você sente o negócio, tá? E aí, o que é consequência disso para, né, um quadro que basicamente hoje você tem lá uma taxa de juros dos Estados Unidos relativamente alta para história, né? O Trump batendo aí no Powell o tempo todo, né? Querendo juros mais baixos, etc. Qual que é a qual que é a tua visão a respeito disso, né? Assim, e aí um fiscal que bastante desarranjado, né? Então uma economia mais fraca, né? Com juro que ainda não vai ter tempo de cair o suficiente. Como é que fica a questão fiscal dos Estados Unidos, né? Que você falou, essa é uma discussão que parece que todo economista já mapeou, mas parece que não é o principal discussão. Parece que assim, em algum momento a gente vai discutir isso. Né? Eu já ouvi vários, isso já não faz nem tanto pouco tempo, né? Há mais de 2 anos eu já ouvi isso falando assim: os Estados Unidos têm um problema fiscal que em algum momento vai ter que ser endereçado. Será que a gente está chegando mais próximo disso? Em algum momento a gente vai ter que voltar a falar sobre fiscal nos Eu Estados diria, Unidos? então, fiscal e monetário Estados Unidos. Fiscal, 100% na sua linha. Então, alguma hora vai ter que se falar sobre isso daí, não tem dúvida. Mas ainda não chegou a hora. Uhum. Uma questão até, eu diria, quase constrangedora. Então, tem esses encontros do FMI. Então, estava num encontro recente aí, mês passado, e daí tem os caras do CBO. CBO é o Congressional Budget Office, que é uma agência independente que dá como uma consultoria para o Congresso sobre o que vai acontecer, como uma agência, aquela agência, né, fiscal brasileira, mas eles, né, uma coisa assim. E daí o CBO falou: essa dívida está explosiva aqui, mesmo que eu suponho hipóteses super otimistas, como os juros não reagem à dívida, que é uma coisa meio louca, né? Quando a dívida sobe, os juros também vai bola de neve, eles chegam em dívidas de 120 e tanto. Eu falo: não, isso é mais caro de 140. E daí perguntam para o cara do CBO: se o congressista te pergunta, se eu cortar o gasto agora, o que você responde para ele que vai ser o efeito econômico? Você queria alguma coisa do tipo: você precisa de cortar o gasto porque senão o fiscal está explosivo, e não sei o que, é um papo que a gente está acostumado aqui no Brasil. Daí o cara do CBO responde: se cortar o gasto, a economia cai um pouco e talvez tenha efeitos positivos daqui a 5 anos. Você fala: o congressista vai entrar nessa onda de propor corte de gastos se o cara que está olhando o fiscal não desespera ele? Então, é uma discussão que ainda não caiu, tá? Eles estão adiando essa discussão e não sei quando que vai ser relevante, tá? Todo mundo sabe que vai ser relevante, mas ela não entrou no horizonte. Então, eu diria, quando a gente pensa em investimento, a gente não põe isso, não. A gente fala: tá fora isso daí. Não pensa nisso agora. Uhum. A outra questão, o monetário. Como você falou, juros ainda está alto. O que faz o Fed? Né? Então, aí tem uma diferença grande de mandato. No Brasil, é só a inflação que importa, em teoria. Depois a gente fala sobre isso. Não acho que estão atuando dessa forma, mas o mandato aqui é inflação. Lá não, né? Mandato é tanto desemprego como inflação. Aí você tem uma recessão dessa causada por tarifa. Primeiro a inflação vai subir. A inflação lá que está 2 alto, puxa, lógico é que ela vai para um 5, né, temporariamente. E aí a atividade afunda. E o que você faz? Acho que um brasileiro, se o Banco Central lá fosse composto por brasileiro, a gente fala: tu tem que cuidar da inflação. Mas lá eles têm a tendência de dar mais peso para o desemprego. Então, minha impressão é que numa recessão eles cortam o juro mesmo. Corta. Você fala: mas vai ter inflação. Dane-se. Corta os juros. E eles estão numas de falar: vai ter recessão mesmo ou não? Vai ter ou não? Então, esse é o jogo que. E não estão convencidos ainda que vai ter recessão. Se eles estivessem convencidos, eles tendem a agir super rápido lá. Eles não estão convencidos. Uhum. Então tem que sair dado ruim para eles se convencerem que tem recessão, e daí eles cortam aí 200 bips, saem cortando. A tua visão é que hoje na reunião não tem corte e provavelmente a tua visão para esse ano é de ter algum corte em algum momento. Isso, daí cortes, daí começa a ter cortes grandes, mas
não sei se vai ser setembro, sei Uhum. lá, uma coisa assim. Se for chutar, fala, tá bom, não vai ter julho, não vai ter dado, vai passando o tempo, você vai se frustrar. Cadê os dados? Daí, de repente, sai dado ruim, daí eles revisam o passado, que o payroll tinha sido positivo, na verdade foi negativo. E daí os caras saem cortando de 50. Pá, 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 pá. Entendi. Então, meio difícil de tradear, né? Porque eu tô falando, eu gosto de ficar aplicado, que vai cair os juros, mas eu tô falando, vai demorar mais. Então você não fica agora, você vai montando devagarinho, mas alguma hora, né, vem a recessão e daí o negócio afunda, eu acho. Sim. Como é que fica a posição dos Estados Unidos, né? Nos últimos, dá para dizer aí que nos últimos 3, 4 anos, até talvez um pouco mais, um prazo mais longo, os Estados Unidos drenou dinheiro do mundo todo, né? Dólar forte, a economia crescendo muito forte, as empresas da bolsa também, o S&P batendo recordes históricos, né? O que todo mundo colocou aí como exuberância americana, né? Como que fica os Estados Unidos nessa situação toda, né? Os Estados Unidos acabou a hegemonia, o, os investidores vão passar a procurar outras alternativas. Qual que é a tua visão em relação a esse posicionamento dos Estados Unidos, né? O geopolítico não ajuda muito as pessoas pensarem em casos mais extremos, né? Até mesmo as economias não te dão assim grandes seguranças. A zona do euro não é assim, um negócio tão fácil de você... não tem juro e não tem, né, uma economia também assim tão pujante. Mercados emergentes, né? China é um país que não dá para acreditar que você tem alguma solidez do ponto de vista também de, como você mesmo falou, né? Não dá para acreditar tanto nos dados e do ponto de vista de mercado de capitais e moeda, idem, né? Você não sabe se você botar o teu dinheiro lá, você consegue recuperar, né? Os outros mercados muito menores, né? Eu queria entender, assim, botaram os Estados Unidos, todos os podcasts, coisas que eu leio a respeito do assunto, assim, a hegemonia americana está em xeque, ou acabou a fase da exuberância americana, né? Como que fica os Estados Unidos hoje perante ao mundo? Ele vai continuar drenando capital ou você tende a imaginar que daqui para frente os Estados Unidos vão ter uma vida um pouco mais difícil do ponto de vista de fuga de recursos, né? Destino de recursos. Joia. 1000 pontos ligados a isso daí, né? E eu diria que parte da motivação, para quem está ligado nos numerinhos do mercado, foi o evento que a gente teve logo depois do Trump vir com aquela tabela maluca dele, né, dia 2 de abril, do dia 3 ao dia 8, né, teve uns 5 dias, teve fim de semana, o mercado se comportou de forma estranha, que é, o cara vem com umas tarifas imensas, daí você fala, pô, vai ter recessão, esse é o consenso. Quando tem recessão, eu tô treinado a pensar que o juro longo americano cai e tô treinado a pensar que o dólar se valoriza, né? Que é o dollar smile. E daí, naqueles dias ali, aqueles poucos dias, que foi um experimento interessante, foi pro lado errado. Foi pro lado errado, né? Então o dólar ficou mais fraco em vez de mais fraco, os juros... E você fala, será que o mundo mudou aí? Ou será que foi ruído só? Será que tem uma coisa? E minha impressão é que foi mais ruído do que qualquer coisa. Então o mercado não funcionou bem. Tinha gente que esperava que ia ter uma desregulamentação muito grande do Trump e não teve, fez aquele basis trade mais forte do que devia e gerou um pouco de ruído. Isso é chute. Tá? O que eu consigo dizer? Então, esse é um pouco da motivação. Opa, mudou, o mundo mudou agora. O que eu acho que dá para dizer sem esses efeitos de curtíssimo prazo? Então, quem são os competidores dos Estados Unidos? Como que isso acontece no tempo? Isso daí de você ser um império e deixar de ser império? Antes era Estados Unidos e Rússia, né? 2 impérios. Rússia caiu lá em 89, 90, sumiu, virou a Pax Americana, virou só os Estados Unidos, o único império aí. E não tinha outro competidor. O Japão começou a falhar, né? Ainda na década de 80. Europa apareceu como uma possibilidade, não sei quem ia achar que a Europa ia... tanto crescimento populacional ridículo como aquela regulação violenta, nunca foi um contender de verdade aos Estados Unidos, mas tem um contender de verdade que é a China, tem isso daí.
por que a China vai passar os Estados Unidos? Porque ela é gigante em população. Então, a população da China é 4 vezes a população americana. E daí você fala, o PIB per capita chinês é uma porcaria, né? 1/6 dos Estados Unidos. Mas vamos dizer que o PIB per capita chinês fique metade do PIB per capita americano, ou 1/3. Isso é suficiente para a China ser maior do que os Estados Unidos. Isso vai acontecer? Puxa, acho que sim. Quando? Sei lá, acho que daqui 20 anos a China vai ser bem maior que os Estados Unidos. É assim. Tá? É assim como é assim. Tá? Pela diferença. E depois, algum dia, talvez Índia vire. Tá? Então, mas eu estou falando 20 anos. Quando que isso daí virou, inclinou e a China começou a aparecer como uma possibilidade e os Estados Unidos parou de drenar tanto o recurso do mundo e começou a ter diversificação dos títulos americanos? Não foi agora, com o Trump agora, foi 2015 e 2016. Ali teve um ponto de inflexão importante. Então já está quase 10 anos atrás que você nota uma inflexão. Quantidade de títulos americanos, posse de gringos para eles, né, não americanos, foi caindo. China tinha título, agora tem 3% dos títulos. Virou. Então, todo mundo começou a diversificar, uma coisa que aconteceu lá atrás, e é um processo que está em curso já há quase 10 anos dos Estados Unidos ser menos relevante. Ele é o número 1, mas ele está ficando menos relevante. E daí, daqui a, sei lá, 20 anos, ele vai não ser mais o número 1. E vai ficar acontecendo isso daí, eu acho que não tem muita saída. Agora teve um negócio, teve esses poucos dias de ruído aí, mas eu não vejo nada de uma discussão que, né, é agora o Trump, até porque pode ser muito bem que o Trump toma uma surra, enfia essa recessão como eu estou chutando, já toma uma surra no midterm e passa, não sei, acabou o Trump, acabou. Daí vira democrata e volta à linha anterior. Ou mesmo dentro dos republicanos, o Vance, pum, daí volta. Tá? Então, são esses experimentos aí, polarização. E eu não vejo uma coisa tão relevante por causa dessa ida do Trump aí, essa maluquice que foi. Deixou de ser um império e perdeu. Vai deixar de ser um império mesmo e acabou. Essa é a minha leitura. Agora, o que vocês imaginam que é uma consequência de curto e mais de longo prazo para uma história de dólar forte, né, que foi um dólar forte daqui para frente, e também um pouco de visão de assim, bolsa americana, né, olhando aqui mais da ótica, como que o investidor que não está nos Estados Unidos deveria olhar para os Estados Unidos como uma alternativa de investimento, né? Assim, a gente deve ter um dólar mais fraco daqui para frente, ou, enfim, muito da parte ruim já está precificada, e até mesmo outras alternativas de investimento, né? A minha pergunta é muito mais no sentido, assim, eu aqui no Brasil, como alocador de recursos dos nossos clientes lá fora, né? Aí talvez dá um pouco passo atrás, né? A gente aqui tem uma cabeça muito de diversificação, né, do patrimônio, diversificação global também. Acho que o brasileiro chegou na média um pouco atrasado nessa história toda de diversificação dos recursos lá fora, e demorou para entender também como os benefícios de você ter uma parte dos seus recursos fora do Brasil. Perdeu talvez um dos maiores rallies recentes, né? A Bolsa Americana subiu bastante. Enfim, hoje você não tem tanto... você não tem uma bolsa mais barata, mas você tem juros mais altos, uma coisa que a gente não viu nos últimos 17 anos, né? Juros altos nos Estados Unidos, ou seja, uma alternativa para você investir lá fora, talvez com menos risco, é você comprar a taxa de juros lá fora. Mas aí vem a segunda pergunta, que será que num dólar nesse nível, né, faz sentido eu fazer remessas? Assim, a minha pergunta é muito mais a ver, assim, o brasileiro como alocador lá fora, né? Os Estados Unidos continua uma boa alternativa ou, enfim, você tomaria mais cuidado tanto no curto quanto a longo prazo? Assim? Joia. Então, eu diria primeiro uma discussão de benchmark, né? Quando você vai montar o seu portfólio, como você disse, brasileiro foi muito atrasado nisso, né? Então, o benchmark, o portfólio padrão, antes do cara fazer os tilts
táticos de melhor. Não, agora ficou bom isso, né? Era muito concentrado no Brasil, né? E daí não faz sentido. É fácil de responder, tem que ser diversificado pra caramba. Os ganhos de diversificação são imensos. Isso também é dessas coisas. Puta, isso a gente sabe, não tem dúvida aí. Então tem que ter um peso lá fora muito maior. Quando você pensa em benchmark, pô, carrega seu portfólio para baixo. E se você ainda é um consumidor de coisas tradables, como eu, consumo passagem aérea como louco, eu. Daí é tudo preso em dólar, então ainda é uma parte do meu consumo que tem que estar em dólar, não, né? Você tem que pensar nisso antes de qualquer coisa. Agora, em termos de tilts estratégicos, táticos, você fala, dado que eu tenho esse nível aí, é um momento bom ou ruim para ter dólar e ter Estados Unidos? Então, se não for Estados Unidos, onde você põe seu dinheirinho? Então, é se acreditar que agora vai ter um grande impulso fiscal na Alemanha e a Europa vai voar. Eu não estou nessa. E mesmo que eles entreguem esse 1% ao ano de mais gasto em infraestrutura, quando a gente faz conta, isso dá um aumento do PIB de 0,7, depois fica sempre 0,7. Não consigo ver essa Europa, não consigo, tá? Então, mesmo com esse estímulo que eles estão falando, as contas são desapontadoras. China, que eu falo, algum dia vai ser essa coisa sensacional. China não deu certo a parte financeira, né? Toda a privatização que eles foram fazendo em ondas, vou privatizar a agricultura. Primeiro eu libero umas terrinhas para o setor privado, depois deu certo, eu expando e virou tudo privado. Depois indústria básica. Quando eles tentaram fazer para o sistema financeiro, que era abrir a conta de capital e você poder botar dinheiro na China, deu errado, né? Deu shadow bank, deu bolha imobiliária, e foi uma das reformas chinesas que deu errado. Não tem sistema financeiro, você não tem como se aproveitar da China, tá fora. Não tem China para você fazer isso daqui, a menos que você é chinês. Mesmo sendo chinês já é difícil. O que você faz? Puta, não tem, é Estados Unidos mesmo. Então, a minha escolha de benchmark é meio Estados Unidos mesmo e grande. Recessão agora, que vamos pensar que é o call tático mesmo. Vai ter recessão. O que eu faço? Recessão nos Estados Unidos. Daí eu diria tem algumas coisas difíceis pra caramba. Então, um falso dilema é falar assim, nos dias entre o 3 e 8 de abril, o dólar, em vez de ficar forte, ficou fraco. Então, melhor eu ficar no real em vez de no dólar. Falo, não. Entre o dia 3 e 8, o dólar ficou fraco com relação ao euro. Com relação ao real, ele não ficou fraco coisa nenhuma. O real tomou pau. Então, falso dilema, tá? Então, se é verdade que está acabando essa soberania americana, você acredita? Eu não acredito, mas não é contra o real e emergente, não. Então, sai do real. Você acha que vai ter recessão? Sai do real. Agora, entre essa soberania, você pode comprar mais ou não. Eu diria que em recessões tem moedas que vão melhor que o dólar mesmo, que é ien franco suíço. Então você está na minha, meio também independente de você falar, eu não sei se o euro vai, eu não sei o que lá. Você entra numa minha de recessão, você pode ir para o ien tranquilo. Tá? Então esse tipo de coisa que eu faria. Eu faria tilt, sair de dólar e para ien. Agora, bolsa e crédito, eu acredito na potência americana, continua igual nisso daí. Sim, é um pouco da minha visão também. Vamos mudar aqui um pouco o escopo para falar um pouco de Brasil, né? Vou fazer um paralelo aqui, eu tento pegar um pouco das narrativas e tentar desconstruir as narrativas, porque eu acho que quando todo mundo está falando exatamente a mesma coisa, muito provavelmente isso tá errado. Tá tudo errado. Mas principalmente o trade provavelmente vai estar mais crowded, né? Se todo mundo está acreditando na mesma coisa. Em algum momento começou-se uma narrativa de que o Brasil é um ganhador relativo nessa história de Trump, né? Primeiro porque o Brasil não foi mais tarifado do que a média. Segundo porque o Brasil tem uma posição geopolítica menos belicosa com o resto do mundo, é um grande exportador de commodities, etc. Qual que é a tua visão? Assim, de fato, você acha que o Brasil, nessa história toda de tarifaço, Trump, com certeza ele não é
ele é um ganhador relativo, mas se isso vai se traduzir numa coisa boa para o Brasil já é outra questão, né? Eu estou na sua ponta. Ele perde menos do que o México, que a China? Perde menos. Mas, pô, falar que é notícia boa, aí fala sério, né? Tô achando que vai ter recessão, essa confusão mundial toda, bagunçou todo o comércio internacional. Vai ser bom? Não é bom, é ruim. E daí tem uns casos muito. Soja eu vou conseguir, a China comprava dos Estados Unidos, eu vou conseguir. Isso, tem uns casos muito particulares de benefício. Eu estava vendo uma história do cara que, uma empresa brasileira e canadense, o cara não podia exportar mais do Canadá para o Brasil, ele ia exportar para o Brasil, e do Brasil ia para os Estados Unidos, ia triangular Canadá, Brasil. Então tem uns casos muito loucos, particulares, soja é um importante, você se beneficia, mas em termos agregados, não, né? Você só perdeu menos que os outros. Não dá para essa história que você saiu ganhando, não dá, não. Sim. E diante desse cenário que você traçou aqui, né? Vamos falar de uma possível recessão nos Estados Unidos, né? O que você imagina que é o impacto para o Brasil, né? Econômico, do ponto de vista também de juro, câmbio, né? Em algum momento você falou, né? O dólar se enfraqueceu em relação ao mundo, mas e o real ainda apanhou, né? Eu queria também um pouco tua visão em relação ao câmbio, né? Mas principalmente eu acho que talvez falar um pouco primeiro da parte econômica e depois da parte aí do que monetária, enfim, também a questão aí de câmbio. Então, o esperado é recessão no mundo. O dólar, eu não sei o que vai acontecer com relação ao euro, mas o real apanha, né? Então, entra a recessão nos Estados Unidos, o real apanha sensivelmente, né? Então, toma aí 20%, uma coisa assim, esse tipo de coisa. Economia aqui cresce menos. Juros é uma coisa que mudou, né? Antigamente, quando tinha uma recessão nos Estados Unidos, você tinha essa filosofia aqui que você tem que subir juros para proteger a sua balança comercial, trazer recursos, não sei o quê. Agora a leitura não, isso é desinflacionário. Você tem menos inflação, o hiato mundial ficou mais negativo, isso te ajuda a desinflacionar, incerteza mesmo, é um choque desinflacionário, tá? Então tem uma bagunça inicial, né, por causa das tarifas aumentarem o preço de bens nos Estados Unidos e talvez no Brasil, mas eu diria que é normal ser desinflacionário com essa questão do dólar. Se o dólar real andar muito, daí não fica desinflacionário. Mas em termos de, eu não sei se você já está querendo puxar para essa de Banco Central, em termos de Banco Central que não consegue dar tanta bola para o dólar no curto prazo, e o Banco Central está pensando em inflação daqui 1 ano e meio, 2 anos, é uma coisa desinflacionária, né? Uma coisa que deve ajudar o Brasil. E economia Eu menos. queria, assim, não, eu acho que foi bom você ter tocado nesse ponto. Eu queria talvez falar um pouco mais de atividade, né? Assim, em algum momento também aqui no Brasil, independente dos Estados Unidos, dado que a gente está com uma taxa de juros muito alta já há bastante tempo, independente do tarif, até muito antes do tarifaço, né? Acho que já do ano passado, antes do Trump, o mercado aqui no Brasil começou a discutir em que momento a gente ia ver a economia brasileira desacelerar. A gente teve um PIB muito forte no primeiro ano do Lula, no segundo ano também, muito aí inflado aí por gastos do governo, enfim, uma série de impulso fiscal. E a gente teve uns juros muito mais alto, na contramão do mundo. E em algum momento passou a se discutir, olha, em algum momento você vai ver uma economia desacelerar. E ela não veio, ou está sendo atrasada já há algum tempo, né? Eu queria um pouco mais da tua visão, primeiro, para a gente falar sobre atividade no Brasil. A gente vai ver, segundo semestre, a gente não tem visto ainda muito dado disso, né? Talvez assim, só os dados mais curtos e os soft, né? Os mais pesados a gente não tem visto isso, né? O que você imagina que vai ser segundo semestre do ponto de vista de atividade, primeiro? Tá, eu começo pelo fim e daí eu volto pro seu item. Por que não desacelera? Esse juro gigantesco aí, eu vou discordar um pouco de você nisso daí. Ótimo, eu gosto quando as pessoas vêm aqui me discordar. Vai desacelerar, tá? Mas em parte de desacelerar, fala sério, tá crescendo loucamente esse Brasilzão. Então, primeiro trimestre deve vir números do tipo 1,5, 1,6, sem anualizar. Anualizando dá mais do que 6% de crescimento. Caramba, não é só agricultura, não. Forte.
Tá? No passado, forte, está crescendo pra caramba. Então é um call meio fácil falar, não vai crescer 3,5, não. Mais cara de crescer 2. Meio fácil. Vai crescer 0, menos 1? Não acho. Uhum. Por que que eu não acho? É pela questão fiscal. Acho que uma das únicas convicções que não só eu, mas todo mundo tem a gente sabe que o Lula vai cada vez inventar mais coisa aí. É pé de meia, é crédito consignado privado, agora é o crédito pro aplicativo e vai ficar vindo coisa, né? E daí tem o imposto de renda para 5 milhões, e tem o Bolsa Família, a faixa, o cara rico já tem Bolsa Família. Não tem limites, e não vai ter limites. E dane-se o arcabouço, eu ponho por fora, e não sei o que lá, e vamos que vamos. Aí o fiscal é com tudo, daqui até a eleição, fiscal com tudo. E depois, talvez, da eleição, ano que vem, 27 muda tudo, mas daqui até lá vai fiscal bombando. Então, isso é o que me dá essa solidez. Não tem cara de recessão, não. O ponto contrário é você falar, pô, mas são juros aí. E daí eu falo, agora, nas minhas contas, finalmente virou contracionista. Então, eu discordo do consenso de juros. Então, qual que é o consenso de juros em termos de conta? O Banco Central fala que o juro neutro, em termos reais, é 5%. Esse é o número deles. O mercado fala, sei lá, 6, uma coisa, 5,5, 6. Isso é em termos reais, você tem que botar a inflação em cima. E daí, quando eu pergunto, então por que não está desacelerando? Já faz 3 anos, você não vai mudar de ideia, não? Daí o cara, não está desacelerando porque tem o fiscal. Mas então o seu juro neutro não serve para coisa nenhuma. Põe o fiscal dentro do juro neutro. O juro neutro serve para servir para alguma coisa, que se o juro está acima do juro neutro, a economia desacelera e depois a inflação. É para isso que serve o juro neutro. Você tem que fazer a conta do juro neutro considerando o fiscal. Quando eu faço juro neutro considerando o fiscal, dá números do tipo 8% de juros real. Então não estava contracionista agora com juros indo para perto de 15%. Uma inflação esperada aí em torno de, sei lá, 5,5%, isso é outra coisa, né? Às vezes o foco está dormindo, mas ninguém acha que a inflação vai ser baixinha. Põe uma inflação esperada, 5,5%. Então você chegou num juro real aí, 9 e pouco, que está acima dos 8 que eu estou falando. Finalmente! Finalmente agora a gente está com juros acima do neutro. Finalmente, nos últimos 2 anos, na minha conta, não. Então não era para desacelerar mesmo. Ou eu faço a pergunta inversa, você fala... Você não está desacelerando, você tinha que ter mudado o seu juro neutro, pô. Que negócio é esse daí? Tem alguma coisa errada no seu modelo. Então, agora, finalmente, minha conta... Mas não é nada extraordinário esses juros de quase 15. Mas está contracionista. Você ficar esperando aí por anos e anos e anos vai fazer o efeito. Na verdade, o que você quer, né? Em geral, o Banco Central, você quer enfiar os juros 2, 3 pontos acima do juro neutro para ter efeito. Para mim, finalmente, aí tá 1 ponto acima. Tá? Então, não vejo tanta surpresa, mas em parte porque eu vejo o juro neutro diferente. Mais alto do que... Agora pegaria. Pega um pouco, mas nada demais. Mas tem o fiscal lá do outro lado. Vamos gastar, vamos fazer crédito, sei lá o que, para fiscal. Vamos fazer o crédito, esses fundos de crédito privado, vamos fazer. Vai ficar vindo, acho que não tem dúvida disso daí, né? E com isso a economia não desacelera. A gente está gravando hoje na quarta-feira e hoje tem Copom, né? O mercado está precificando aí uma alta de 50, né? E possivelmente talvez um Banco Central mais dove aí dizendo que vai olhar para as próximas decisões, né? Qual que é a tua visão a respeito disso? Pelo que eu estou antecipando aqui um pouco, o mercado já está precificando até corte para esse ano, né? Na tua visão, não tem possibilidade de a gente ter corte esse ano. Se você for seguir, vamos dizer, essa cartilha de que, olha, o juro agora chegou num patamar mais restritivo, ele vai precisar ficar mais tempo nesse modo restritivo para trazer, né, a inflação mais para baixo. Essa é a tua visão? Não, eu acho que essa seria a minha visão. A gente, em economistinha, a gente divide em normativo e positivo. Então, normativo é o que eu acho que devia ser feito, o que eu faria, posso errar feio, e o outro é o positivo, o que eu acho que eles vão fazer.
que às vezes é completamente diferente. Eu estou sofrendo. Quando a gente coincide, é mais fácil você chutar o que o Banco Central vai fazer, porque o que eu faria? E daí, às vezes eu estou já há alguns anos diferente, eu teria feito isso, eles estão fazendo isso, e daí é muito mais difícil acertar até. Então está muito diferente o meu normal. Então, eles falam juro real neutro de 5, eu falo 8, já está muito diferente pra caramba. Eu falo, não vai ter não vai, a economia não vai afundar, a inflação não vai ceder. Eles estão achando que vai ceder, que vai afundar, e eu acho que eles cortam juros sim esse ano, tá? Detalhando um pouco aí essa parte de positivo e normativo e as diferenças brutais que a gente tem com o Banco Central, posso estar tudo errado, tá? Mas a minha cabeça é muito diferente. Então, nesse normativo muito diferente deles, para mim teve uma mudança de regime, isso vai ser útil um segundo, aguentam 30 segundos comigo. Uma mudança de regime, na minha opinião, sobre como a inflação funciona no Brasil. A gente deixou de ter inflação ancorada. A ideia de inflação ancorada, que a inflação daqui 2, 3 anos, as pessoas acreditam que ela vai para a meta. Ela deixou de ser ancorada. Foi um processo que aconteceu aí nos últimos 2, 3 anos. Ninguém mais acredita, nem a velhinha de Taubaté acredita que vai para a meta de 3. Isso muda o jeito de determinar a inflação. E daí tem um pouco de modelagem meio enrolado, que é... Você tem ancoragem, a inflação tem uma força gravitacional que puxa a inflação para a meta. Se a meta está abaixo da inflação, puxa. Então você não precisa se estressar muito, mesmo que você não afunda a sua economia, ela atrai. É uma coisa como o Fed. O Fed põe a inflação em 2,5, 2,8, a meta é 2, ele fala que eu relaxo que a ancoragem e a força gravitacional. Acabou isso no Brasil. E é uma coisa meio recente. E para mim, você não está ancorado, a parte longa, a inflação reage ao que aconteceu no passado. Eu não acredito mais na meta. E daí muda a dinâmica inflacionária, muda como você deveria fazer modelo. Uma implicação a menos que você tenha uma recessão, você machuque de verdade, você acabou com a força gravitacional. Então a inflação fica mais alta, ela escapa muito mais facilmente, ela vai embora. Tá? Então isso é uma mudança grande que, para mim, justificaria um Banco Central fazendo algo muito mais abrupto, para não deixar desancorar, deixou desancorar. Agora você aproveita que vai ter uma recessão nos Estados Unidos, enfia os juros lá em cima e tenta ancorar esse negócio, porque para a sociedade ter desancorada tem um custo anos. Se ancorar, você tem um custozinho agora, depois você está com a inflação ancorada, você consegue tocar. Então, acho que vale a pena, mesmo tendo custo de curto prazo, ancorar. Eles não estão nessa daí. Ninguém acredita que vai ancorar. Então, implicações. Uma, não vejo essa inflação vindo para baixo, não. Outro, acho que eles não estão esquentando a cabeça com isso. E eles podem estar certo e eu errado. Mas se eu estou certo que eles não estão esquentando a cabeça com isso, eles têm a recessão mundial, não sei o que. Opa, os juros nos Estados Unidos caiu, eu posso cair também. Vamos lá, vamos junto. Então é essa cabeça de... daí a inflação não volta. Tá? Então o mundo da atividade não vai crescer 6, 5, 3, vai crescer 2, sem moleza na inflação. Inflação acima de 5, com tendência drift para cima. Não tem... Tá? É um mundo diferente. Nesse teu cenário, apesar de ser contra, né, vamos dizer assim, não está no mesmo time de como está sendo a política, conduzida a política monetária. Nesse teu cenário, então, a taxa de juros agora aumenta, é a maior taxa de juros dos últimos 20 anos. Né? Olha que beleza, né? 14,75, o cupom aumenta 50, e aí, no cenário de vocês, para esse ano, como que eles devem fazer? Para nos 14,75 e aí espera para ver como é que vai ser isso, possivelmente fazendo algum corte esse ano, 1 ou 2 cortes esse ano. Algo assim, né? Então, chute, hoje eles dão 50, e daí, se tiver oportunidade, na próxima já não dá nada. E um pouco, por que eu leio isso daí? Por que eu posso, como que eu vou mudar de ideia isso daí? Minha cabeça. Então, o que eles falaram para a gente? Eles falaram para a gente que os juros tá bem contracionista e não temos dúvida disso. Essa é a cabeça deles.
E daí eles também falaram para a gente não sabe se está contracionista o suficiente. E a gente está tateando isso. Uhum. Como que eu leio isso? Falo, então você deve ter alguma conta, você está tateando, você deve ter alguma conta, mesmo que não é conta com papel e lápis, mas cerebral, de falar, precisa estar uns juros num nível para fazer a inflação convergir em 18 meses para a meta, então talvez você precise de mais juros, você está tateando isso daqui, então você devia ficar indo de 25 em 25. Uhum. Isso que eles estão falando. Eu estou acreditando, então a linguagem deles para mim é consistente, por eles ficarem dando 25 e fazer a regulagem fina. Eu acho que não tem nada disso que está acontecendo, eu acho que eles acham que o juros está alto, querem parar e querem parar com o mínimo de ruído possível. Mínimo de humilhação pública, que é uma coisa dura no Banco Central, humilhação pública. Como você minimiza a humilhação pública, você não se comunica. Se você comunicar, eu acho, sei lá, o que a chance de estar errado é grande, sempre. Imagina que o cara dá 50 e não fala lhufas. Mais uma vez, eu não falo nada. O que vai acontecer? Não te dou sinal. Uma alternativa, ele fala assim, dou 50 e falo, talvez na próxima tenha um ritmo menor. A gente vai descobrir logo se eu estou errado. Eu não acho que vem isso, mas daí ele fala, não, é ou 25 ou 0. Se ele não falar nada, pode ser qualquer coisa. E daí ele fica torcendo para já poder parar na próxima. Tá 50, ele precisa ter a chance de parar na próxima, né? Se a economia continua bombando forte assim, fica chato. Uhum. Tá? Se não vem dado fraco nos Estados Unidos, fica fraco. Fica chato o cara parar. Mas o mais provável é que eu acho que ele consiga parar na próxima. Pode ser que dá mais 25 na outra. E daí ele para. Fim do ano, setembro, o Fed corta. Uma decisão depois, o Banco Central começa a cortar aqui com uma história de... A história agora a gente vai manter prolongado para sempre até convergir. Prática, na minha opinião, Fed começou a cortar. Uma reunião depois ele fala, puxa, já que o juros mundial caiu, o neutro caiu, eu posso fazer um ajuste para continuar muito contracionista, mas num nível um pouco menor do que estava. Muito bom. Eu acho que a minha preocupação aí é como é que fica nesse cenário, né? Como é que fica o fiscal, né? Eu acho que a gente parou de discutir fiscal durante algum tempo. Queria também um pouco saber da tua visão, assim, se a gente vai ter talvez um PIB desacelerando um pouco, né? Um governo que está claramente preocupado com a sua popularidade e que vai descobrir formas de impulsionar a economia, mas também ganhar popularidade, né? Se o cenário fiscal ele piorou na margem, né, com essa história toda que a gente está falando, e ainda vai piorar, né, ou se na tua visão as coisas não devem ser um assunto pro curto prazo, ou pelo menos até o ano que vem. Então, a gente vê o fiscal desde, né, quando o Lula ganhou, foi piorando, teve toda a PEC da transição, não sei o quê, aumentou 200 bi, e aí fica tendo. Eles estão preocupados com popularidade e vão continuar gastando o máximo que eles conseguem, tentando driblar as regras da melhor. E uma convicção meio grande, eles já entraram nessa, né? Um governo que talvez, eu não sei se está certo ou errado, mas pensando na democracia, eles inverteram, né? A lógica do governo é falar assim, no começo do governo eu dou um aperto no fiscal, não sei o que lá, e daí perto da eleição eu gasto, faço um ciclo político gastando mais, sei lá o quê. Esse governo gastou no começo e também vai gastar no fim, o efeito de gastar tanto começa a ser muito menor, mas isso não vai fazer com que eles não gastem, tá? Não adianta um economista chegar para eles e falar, não, já não adianta mais falar que você está gastando tanto, vai tudo para o prêmio de risco, não vai, eles querem gastar e acabou. Eles continuam. Os economistinhas como eu batendo, né, no jornal falando, você está gastando, não sei o quê, mas eles continuam e não estão nem aí. E um risco, né, fica esse risco de falar, de vez em quando, a parte longa da curva dá uma loucura, você fala, opa, vou parar de financiar esses caras aí, não sei o quê. Eu diria, com recessão nos Estados Unidos, parte longa deve sofrer, né? De novo, você tem fuga para os Estados Unidos, pelo menos de emergente para os Estados Unidos, ainda que não de Europa, e ele fala, deixa eu ver o fiscal desses caras. Tá? Então, mas é um negócio, eu diria, um pouco mais para lá, tá? Então, é como se o que eu estou vendo agora, se fosse, pô, então recessão, mas isso aqui vai ser daqui a alguns meses. Agora
a boa, está todo mundo querendo aplicar juros, né? A massa toda do sindicato querendo aplicar juros. Então não entra nessa de tomar porte longo agora, que é cedo demais. Sim. Se a gente for olhar, o kit Brasil performou muito bem esse ano, né? Com um cenário lá, assim, o kit US performando muito mal. Assim, performou mal, teve um drawdown muito grande, mas já recuperou boa parte da queda, né? No Brasil, não, a gente viu assim, o dólar se apreciar, o real se apreciar contra o dólar, o juro longo fechar, a bolsa subindo mais de 12%, assim. E aí começou a se criar uma narrativa do tipo, olha, vai vir uma recessão nos Estados Unidos, isso vai dar a possibilidade de corte de juros lá nos Estados Unidos, vai dar a possibilidade de corte de juros no Brasil. Isso vai ser bom para ativos de risco no Brasil. Você compra essa narrativa ou você está mais cético em relação a isso? Uhum. Uhum. Tudo bem. Sim. Depois é que vira tudo. No mais curto, né? No mais curto. Acho que essa era uma pergunta, né? Assim, olhando um pouco de tudo isso aquilo que a gente falou aqui, e tentando chegar um pouco mais perto do nosso público aqui de falar sobre convicções, né? Hoje vocês lá na ASA assim, falam assim, ó, esses são os ativos que a gente gosta muito de ter agora, né? Pensando no horizonte que para esse ano, enfim. E quais são os ativos que você não teria hoje de jeito nenhum? Vou tentar fazer um pouco desse paralelo, assim, dado esse cenário todo. Eu tenho dificuldade nessa daí, tá? Então, em termos mais, sei lá, se quer chamar de estratégico, a gente está pensando nesse jogo da recessão. A gente Uhum, vai fazer o jogo da recessão. Mas como tá difícil o timing, você uhum, fala, enquanto não está na recessão, minha posição é exatamente oposta. Que droga! Eu quero alguma hora estar lá, mas por enquanto eu quero estar no oposto. Você não fica firmão em nada, você acaba indo muito mais leve sim. do que você iria. Então é uma coisa de ficar leve, não ter grandes escolhidos, esperar, né, tentar achar o timing para entrar forte num call de recessão. E daí recessão você expressa, não sei, do jeito que você quiser. Eu vejo que você tem cara de bolsa, né? Então você expressa na vendida na bolsa. Eu gosto de expressar em juros que eu consigo enxergar melhor. Mas cada um expressa né, as suas predileções. A nossa cabeça está um pouco parecida nesse sentido. É, a gente aqui hoje está mais leve, né? Porque na nossa cabeça aqui hoje você está sendo bem remunerado para esperar, né? Acho que isso tem um ponto que talvez pouca gente leve em consideração na hora de fazer asset allocation, né? E aí acho que vale a pena dar até um pouco passo atrás. O modelo mais tradicional de asset allocation, obviamente, a gente importou dos Estados Unidos, né? Basicamente, todo mundo pensa aqui que uma carteira de investimentos deveria ter uma parte em renda fixa e uma parte em renda variável, né? Nos Estados Unidos, você tem, historicamente, juro que rodou em torno de 3, 4, 5% no máximo. Nos picos, nos vales, chegou perto de zero, né? Uhum. Mas vamos imaginar que a taxa de juros nos Estados Unidos mais próximo de 4, 5. Historicamente, uma bolsa americana rendeu algo em torno de 10%, né? Então, um portfólio para te dar inflação mais 5 lá, ele vai misturar um pouco de bolsa e um pouco de renda fixa, numa proporção que ficou conhecida como 60-40, né? É só fazer essa conta em casa aí, 60% rendendo 10% ao ano, 40% rendendo 4, 5% ao ano, vai te dar um retorno aí algo em torno de 7% ao ano, mais ou menos, né? No Brasil, a gente importou isso, né? O grande problema é que tem duas variáveis aqui no Brasil que
eles competem, né? A gente tem um CDI que no Brasil rende 10% ao ano, e com risco muito, muito baixo, né? Então, aqui, né, eu vejo que também o brasileiro é muito mais ansioso do que na média, né, dos investidores globais. O que eu quero dizer, né, para todo mundo que está assistindo é que no Brasil você é muito bem pago para esperar o bom trade, né? Então, estar leve te possibilita, quando o mercado exagerar para cima e para baixo, você tomar posições mais arriscadas. Mas nisso eu concordo, né? Eu acho que o que eu concordo, eu digo, com o mercado. Quando eu converso com os gestores e grandes alocadores, todo mundo está numa cabeça de tipo, olha, o cenário está tão difícil que vale a pena esperar, né? Tá mais conservador, tá mais curto, tá mais pós-fixado, e no momento que a gente achar que tem realmente grandes assimetrias, você tomar decisões mais acertadas, né? Ou aumentar maior a posição. Eu só queria que a gente falasse aqui também um pouco de indexados à inflação, né? A gente falou muito sobre taxa de juros, Copom aqui. Essa é uma posição que a gente tem carregado há bastante tempo aqui e estamos apanhando, né? Eu estou há 20 anos no mercado financeiro, eu vi poucas vezes o IPCA mais rodando algo em torno de 7%, né? E quando isso aconteceu, foram excelentes momentos de investir. E a gente viu esse juros saindo dos 6, 7 para 7 altos, né? E essa posição não tem andado. Então eu queria um pouco da tua visão aí em relação a títulos IPCA+. Se é um ativo que você acha que faz sentido nesse nível de taxa de juros ou não. Tá. Então, valuation do IPCA, primeiro sem recessão nos Estados Unidos. Eu estava na outra ponta nesse daí. Então, quando eu penso em valuation das Bs longas, eu falo assim, o fiscal, eu penso em fiscal brasileiro e penso em juros americanos livre de risco. E eu estou imaginando que o meu valuation, eu pego os Estados Unidos e adiciono o risco no Brasil. Eu falo, a política econômica do Lula agora, do Lula 3, parece com o da Dilma 2, só que o endividamento é maior, ele está gastando ainda mais do que a Dilma. Ele faz menos barberagens verbais do que a Dilma, mas o fiscal é pior ainda do que o da Dilma. Na Dilma, essa B longa chegou lá no 7,5, 8. E nessa época, as TIPS, o juro real americano, era zero em 2015. Agora a gente tem o juro real americano em 1,5. Então você tem que pensar que é a Dilma mais um 1,5. E não tem nenhuma razão para achar que o Lula é melhor do que a Dilma, porque o fiscal ainda é pior. E daí eu falo, pô, então essa B longa, o valuation, tinha que ser tipo 8,5, 9. É isso que eu ia falar. Tá? Então eu falo, pô, essa B longa é horrível, é um negócio horrível. Agora, na recessão muda tudo, né? Então, na recessão começam as birutices totais de falar. Eu imagino, posso estar errado, feio, que o mercado está na outra ponta, que o juro longo americano cai, daí as TIPS americanas fecham em tempos normais. Por outro lado, o mercado começa a olhar para o fiscal brasileiro numa recessão com mais atenção e vai. Então, recessão, acho, não sei direito qual é o efeito que vai dominar, então fica um call muito porcaria. Mas eu diria, no pré-recessão, eu achava que as Bs eu não estava animado, não, com a parte longa, por essa conta meio picareta de valuation. Sim. Só para a gente caminhar aqui para o fim, né? Falando aqui um pouco, então, de ativos, né? A gente sempre fala sobre câmbio, dólar e juros, né? A tua visão aqui, né? Olhando para os Estados Unidos e depois para o Brasil. Ideia de que a gente vai ter juro mais baixo nos Estados Unidos em algum momento esse ano. Na tua cabeça ainda o dólar, dificilmente a gente vai ter um dólar fraco. Isso. Dificilmente um dólar fraco. Não estou fraco. comprando essa. Bolsa americana lá, com recessão, muito provavelmente a gente tem lucros para baixo, bolsa para baixo. E aqui a gente tem uma bolsa que andou muito bem esse ano, né? Talvez também para um valuation muito, muito baixo, um pouco de fluxo que entrou aí de emergente, né? O Brasil entrou meio de gaiato nessa história, né? Levou um pouco do fluxo, mas na tua visão, então, Copom esse ano, na próxima reunião aí aumenta 50, provavelmente ao longo desse ano deve cortar alguma coisa, e inflação aí, indexados à inflação,
um trade ainda um pouco difícil, sem grandes convicções de que a gente vai ter uma grande marcação ao mercado para aproveitar nesses títulos. Isso, eu diria, na inflação, a parte longa tem essa coisa do fiscal dominar, né? As Bs longas, que eu acho que era onde... Nas Bs curtas é meio louco. Você fala, pô, você está falando que a inflação vai ser alta, né? E que o Banco Central vai cortar do mesmo jeito. Então, break-even é joia. Eu concordo com isso, que break-even curto é joia. Só que ele está fechando. Só que diabos ele está fechando se o Banco Central está... Por que essa inflação? Mas essa coisa que o pré às vezes empurra o break-even, essas coisas estranhas do mercado, né? Quando o pré começa a fechar, o break-even fecha junto. Parece que às vezes... Mas eu diria estruturalmente, eu até acho que a inflação... Né? Você fala, quanto que vai ser a inflação de 26, 27? Eu acho que vai ser pior do que o pessoal está pensando aí. O que o mercado hoje precifica de inflação para esse ano e para o ano que vem? Eu não sei quanto está agora, mas era um negócio que chegou a ficar 6 e foi caindo. Deve estar uns 5 e pouco. E na tua visão a gente ainda tem então, uma inflação mais para cima? É, mais para cima. E daí tem sempre um prêmio legal, né, nesse break-even. Você fala quanto que vai ser a inflação, enfia mais um 0,70, 0,80, que é o prêmio do mercado. Então é uma coisa... Só que agora não dá, porque está todo essa coisa estranha do mercado que eu confesso que eu não entendo bem, que é... Está todo o sindicato aplicando o pré e o pré empurra o break-even. Uma coisa é o pré e outra é o break, mas vai tudo junto. Tá? Muito bom. Cantiuco, eu queria te agradecer muito aqui pela aula sempre. Ter uma visão aí bastante privilegiada do que está acontecendo no mundo e também no Brasil. A gente brincou aqui no começo do programa, né? O cenário tá fácil, né? De a gente falar aqui. Se você fosse. Não, é fácil quando dá umas confusão, porque tem mais coisa para falar. Tá cheio de assunto, né? Tem algum outro assunto que a gente não falou aqui que eu gosto muito da tua visão, porque você traz uma visão não consensual, né, do mercado. Assim, tem algum ponto assim que você tá olhando hoje que acho que o mercado não está olhando, ou a tua visão mais não consensual do que, enfim, do que o mercado está precificando? Porque, de fato, você olha coisas bastante fora da caixa aqui. Eu vou dizer coisas que eu estou fuçando, por enquanto, sem conseguir ver nada legal e que eu gostaria de encontrar, trabalhando. Então, legal, recessão nos Estados Unidos. Minha cabeça é essa daí. E daí a minha pergunta é quão profunda... Quão duradoura, como que eu penso a respeito disso daí, já que eu acho que o nível de incerteza vai levar esse negócio para recessão. O que eu faço para descobrir isso daí? Então, se é uma recessão de setor financeiro, quebra de bancos, eu sei que é uma coisa duradoura. Essa não tem a menor cara disso daí. Essa tem cara, né, que a incerteza puxa para baixo, como você falou, tira o investimento, mas depois que você resolveu a incerteza, volta. Então, pode ser uma recessão... curta, a incerteza faz a recessão, acabou a incerteza, bum, a economia volta. E daí eu falo, será que é isso mesmo ou será que vai ter quebras de cadeia de oferta e eu estou boiando aí? Quebras de cadeia de oferta, esse é um tópico que eu fico estudando sem muito sucesso. Lembro até desde o terremoto que teve no Japão, de repente você precisa de um parafuso, de um chipzinho, e você não pode produzir, porque depende de uma coisa feita em tal lugar do mundo, terras raras, sei lá o que. Eu falo, será que vai vir uma coisa dessa em setores ligados a terras raras, ou não sei o que lá, que vai ter um efeito horroroso aí, vai ter setores que vão ser horríveis. E eu estou bobeando e não estou vendo isso daí, que daí se torna... Mas eu confesso que tópicos de estudo, por enquanto não descobri nada de interessante sem convicção nenhuma. De novo, queria te agradecer aí pela oportunidade, pela disponibilidade, aliás, de ter vindo falar com a gente. Vamos ver se a gente vai, nos próximos meses, atualizando o teu case aqui, te trazer mais para frente para a gente falar sobre os desdobramentos, que eu acho que vai ter bastante coisa para a gente falar aí nos próximos 6 meses, 1 ano. Mas te agradecer também a Asa e todo mundo pela disponibilidade. E deixar aqui o convite para vocês. Esse programa vai ao ar na terça-feira, às 5 da tarde. A gente vai ser pós-cupom, né? Então vai ter bastante coisa pra gente falar. Já vai ter os erros, né? Já vai, quando ele vier ao ar, já tem os erros que eu fiz. Isso é legal. Isso é legal, né? O legal de a gente gravar hoje é que se acontecer alguma coisa diferente, os erros vão ser imediatos, né? É o que põe a gente sempre aqui em risco. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência. A gente volta toda terça-feira aqui às 5 horas da tarde no YouTube da Nord e também nos outros canais no Spotify. Um abraço e até a próxima.